Mesmo com o apoio de Donald Trump e Elon Musk, uma proposta de orçamento foi rejeitada por dezenas de republicanos. Isso expõe um conflito interno que pode mudar os rumos do Partido Republicano e impactar milhões de americanos. Mas o que está por trás dessa rejeição? E por que figuras públicas como Ralph Norman estão dizendo não a algo que parece essencial? Prepare-se para entender os detalhes, as consequências de um possível shutdown e o que tudo isso significa para o futuro da política americana. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos rejeitou uma proposta de orçamento de 37 republicanos votando contra. Entre eles, Ralph Norman, que declarou abertamente seus motivos. Segundo ele, a proposta original tinha 1.547 páginas, mas foi substituída por uma versão menor, com 661 páginas, entregue com apenas 12 horas para análise. Normas questionou: quem assina algo assim sem tempo para ler? Outro ponto de crítica foi a inclusão de um aumento no teto da dívida, que ele descreveu como uma tentativa de empurrar decisões críticas no último minuto. Para Norman, isso representa hipotecar o futuro do país. Ele afirmou que esse tipo de pressa é inaceitável e que os eleitores não podem aceitar mais gastos descontrolados. A rejeição aumenta o risco de um shutdown e muitas pessoas se perguntam: o que isso significa na prática? Serviços essenciais como pagamentos da Previdência Social, Medicare e Medicaid continuariam, mas atividades menos prioritárias seriam suspensas. Isso inclui desde o fechamento de parques nacionais até interrupções da limpeza pública. Além disso, benefícios militares podem ser impactados e trabalhadores federais enfrentariam atrasos salariais. Apesar de parecer uma situação crítica, Norman argumenta que é possível ter um shutdown limitado e funcional, priorizando gastos essenciais enquanto se negocia um acordo mais equilibrado. Ele insiste: não devemos continuar imprimindo dinheiro e aumentando a dívida sem controle. Essa votação também levantaria dúvidas sobre a liderança de Mike Johnson. Apesar de Norman elogiar sua honestidade e transparência, ele criticou a forma como a situação foi conduzida, classificando-a como um erro estratégico. Ele acredita que Johnson precisa reunir os republicanos em torno de uma solução realista, onde todos façam concessões. Enquanto isso, especulações surgem sobre a possibilidade de outras figuras assumirem a liderança. Nomes como Vivek Ramaswamy e Elon Musk foram mencionados por senadores como Mike Lee. Embora pareçam sugestões improváveis, esses nomes refletem o desejo de uma liderança inovadora e fora do padrão político nacional. A rejeição do orçamento é apenas a ponta do iceberg em uma disputa mais profunda dentro do Partido Republicano. A remoção de Kevin McCarthy como presidente da Câmara foi um dos sinais mais claros dessa divisão. Agora, com as críticas de Johnson, a questão é: o partido conseguirá superar as divergências? Para muitos, a chave está em equilibrar prioridades fiscais com a necessidade de manter serviços essenciais em funcionamento. No entanto, Ralph Norman deixa claro que não há espaço para pactos secretos ou aumento de gastos sem cortes correspondentes. Ele declarou: o único legado da administração de Biden é nos dar coisas para cortar e precisamos fazer isso agora. Essa crise orçamentária destaca um problema maior: a crescente dívida nacional que ultrapassa os 33 trilhões de dólares. Economistas alertam que, sem ações concretas, os Estados Unidos podem enfrentar uma crise financeira semelhante à de 2008. Além disso, a polarização política dificulta as soluções práticas, colocando em risco a estabilidade do governo. A postura de Ralph Norman reflete um grupo dentro do Partido Republicano que acredita que compromissos fiscais são essenciais para proteger o futuro econômico do país. Porém, a oposição interna pode enfraquecer a influência do partido de Washington, especialmente se a crise se estender para 2024, um ano eleitoral crucial. Enquanto alguns republicanos defendem compromissos rápidos para evitar um shutdown, outros insistem na necessidade de reformas estruturais. Norman faz parte do segundo grupo, afirmando que não estamos aqui para agradar todo mundo, mas para garantir o futuro sustentável para o país. Essa divisão representa um dilema para o Partido Republicano, que eles devem priorizar a unidade interna ou manter posições firmes sobre os gastos curtos. Seja qual for o caminho, o impacto será sentido por milhões de americanos, desde contribuintes até beneficiários de programas governamentais. A rejeição do orçamento, as críticas à liderança de Johnson e o risco de shutdown formam um cenário de alta tensão em Washington.
Com prazos apertados e negociações difíceis pela frente, o que será do futuro político dos Estados Unidos? E como essas decisões mudarão o cotidiano de bilhões de americanos? Essas são perguntas que ainda precisam de respostas. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o like. Não deixe de acompanhar as notícias da geopolítica mundial. Um grande abraço.